Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas que nos acompanham no YouTube. Ótimo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos e todas por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, lá no ou X, no @segurança legal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, onde você também pode ver, se já não estiver vendo este episódio e os nossos rostinhos bonitos, né, Vinícius, lá É o no meu, pelo YouTube. menos, né? Claro. É. E também no Mastodon, @segurança legal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se, no Apoia, né, que é o apoia.se/segurança legal. Temos a nossa campanha, pedimos ainda que você continue, quem não preencheu, pode clicar aqui no show notes desse episódio, que é a voz do ouvinte de Segurança Legal, uma campanha anônima, na qual você pode dar ali as suas informações, as suas impressões, melhor dizendo, Vinícius, sobre o Uhum. que você acha, o que você gosta, o que você não gosta. E também a gente deixa o link pro blog da Brown Pipe Consultoria, que é a empresa que tem mantido ao longo desse tempo, junto com a contribuição dos ouvintes, a esse podcast. E a gente tem colocado semanalmente algumas notícias, algumas delas notícias que nós falamos aqui, outras algumas que nós falaremos aqui, né? Ou seja, sai lá no blog, sai lá no nosso mailing também. Você pode, se quiser, assinar o mailing para receber por e-mail semanalmente algumas dessas notícias e você fica informado e vê também, consegue ter um pouco dessa curadoria de notícias que a gente faz, que acaba também sendo a curadoria aqui para o próprio podcast. Certo, Vinícius? Certíssimo. E os dados das farmácias, hein? Uh, Nossa, isso. Nem me fale. Nem me essa, fale. essa, essa é uma coisa que pessoalmente tem me incomodado, eu acho que a nós dois, né, Vinícius? A gente está sempre falando sobre Sim. essa coisa internamente aqui da farmácia. Hoje tive lá e aquela coisa, aquela reclamação e tal. E aí a gente tem percebido as movimentações desse assunto aqui no Brasil. A gente tem episódios gravados já sobre isso, Vinícius, lá de 2018, aqui no Vou Segurança compartilhar aqui com o Legal. pessoal aqui. Né? Pera aí. Tá aí, É, ó. e, Uma capinha bem inclusive, legal, inclusive, porque uma foto que é, tu. Aham. a gente pegava umas fotos antigas para botar, teve uma Aham. época que a gente, né? Hoje a gente está usando um pouco de inteligência artificial ali para gerar as fotos, mas eu tô começando a achar que talvez seja bom voltar para as fotos antigas Ah, mesmo, sabe? mas não precisa você fazer um ou outro. Usa os dois. Os dois, né? E aí nós tivemos recentemente também um retorno a essa discussão, que para nós nunca acabou, mas o retorno com o pessoal do UOL lá também, né, Vinícius? Que eles Sim. fizeram algumas reportagens com vídeo e explicando as questões e foram atrás, falaram com É, o pessoal lá da Droga Raia, com o É, representante da Droga Raia, tem, né? tem uma, tem uma entrevista, né, que o Toledo, que fazia o Foro Foram, de Teresina, né, que aliás voltou, né, voltou com uma voltou, nova voltou. formação. Mas o Toledo, ele entrevistou a Amanda Rossi. E a Amanda, por que ele entrevistou a Amanda Rossi? A Amanda Rossi é uma jornalista e ela fez uma matéria há um tempo atrás, chamada O que a farmácia sabe sobre mim. Inclusive, a gente comentou essa matéria em algum outro Aham, episódio, possivelmente um café, agora eu não lembro agora. Tá? uhum. Então ela comentou esse. Eles discutiram, né? Eles falaram sobre a matéria. Muito interessante ouvir a jornalista falando sobre o trabalho que ela fez. Né? Uhum. E recomendo, assim, para quem quiser. Não quiser ler a matéria, mas a matéria tá ali, vale a pena ler, tá? Mas se quiser ler a matéria e assistir o vídeo, que tem o vídeo, tem o áudio também deles no Uhum. podcast, é interessante ouvir e recomendo, óbvio, voltando aqui, que vocês escutem o episódio 169 do que o Guilherme comentou, do Segurança Legal, tá? Que é Uhum. lá de 2018, tá? Em que fala justamente o Iris lá, a gente conversou com o Davi Teófilo, e a Luísa Hoje é Brandão, NPD, né? hoje que está na NPD, tá? Eles estavam fazendo eles trabalham no Iris, estavam no Iris e o Iris fez uma representação no Ministério Público com relação aos dados, uso de dados pessoais pelas farmácias na época.
E isso aqui levou uma multa. Se eu não estou enganado, o final da multa lá que ficou em R$ 700 mil. Eu Tá? não tenho informação É, aqui, eu lembro que foi mais ou é. menos assim. Mas tem aqui, tem as fontes aqui, tem, claro, começo de 2018, tem que ver se os links estão ok ainda, né? Aham. Mas tem as fontes lá, tem uma, inclusive a matéria, olha, um vídeo lá da Vice, tá? Uma matéria não um vídeo, uma matéria da Vice sobre a distopia, né, do Me Fala CPF nas farmácias no Brasil. Então, não é um assunto novo, tá? Uhum. Inclusive, se fala lá na matéria, nessa entrevista lá que a jornalista deu lá que a Amanda deu pro Toledo, fala que nunca ninguém foi punido por esse uso. Na verdade, já teve essa punição, não da NPD, né? Mas Não já dá entender. teve, né, já teve essa punição com multa lá em 2018. Então, assim, não é um assunto, realmente não é um assunto novo, mas é um assunto que não, é extremamente importante para ser tratado. Não é à toa Claro, que a gente está trazendo de novo ele no podcast, né? Então, ele claro. no Segurança Legal. A gente tentou fazer uma coisa meio empírica aqui dessa vez, um exercício um pouco diferente do que em geral a gente faz, né? Que são análises um pouco mais teóricas sobre os problemas. A gente dessa vez tentou fazer uma análise mais prática para dividir com vocês, que foi nós pedimos os dados, né? Eu fiz um Uhum. pedido para 3 farmácias aqui no Rio Grande do Sul, Vinícius para uma, mas que foi a mesma, né? Então nós temos aqui, nós vamos descrever um pouco esse processo de pedir os dados que, pelo menos para mim, Vinícius, não foi muito tranquilo, foi complexo, foi chato, demorou um tempão, eu tive que dedicar um certo tempo, né? Então fizemos isso com a farmácia São João, a farmácia Panvel e a Droga Raia, o Vinícius com a São João. E nós vamos falar então um pouco sobre esse processo e num segundo momento, depois que a gente obteve os dados, claro, nós não vamos comentar quais foram os dados, uma outra O resultado em bobagenzinha si, né? ali, o resultado em si, uma outra bobagenzinha de coisas que a gente obteve ali, eu vou comentar, o Vinícius também, mas o que nós tentamos fazer? Ou seja, o que é possível conseguir saber sobre alguém com base nessas informações? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E claro que a gente sabe que nós não temos como reproduzir ou fazer inferências ou criar perfis que seriam os nossos perfis, né? Ou seja, a gente tem os nossos dados e a gente tentaria criar perfis para saber se as inferências que são feitas com base naqueles dados de fato refletem algum aspecto da nossa personalidade. Uhum. Como que empresas de marketing fazem isso? Bom, aí volta aquela coisa do Big Data, eles têm os dados de todo mundo, eles conseguem fazer correlações entre os milhões e milhões de dados de milhões e milhões de pessoas, de milhões e milhões de compras, e aí você consegue tirar informações dessa quantidade de outras informações, né? Você consegue fazer uma análise preditiva, talvez, ali. Nós não temos acesso a todas essas informações, o que nós temos é o nosso amigo ChatGPT, né? Então, o nosso exercício aqui foi submeter essa listagem para o ChatGPT. E aí, claro, há alguns cuidados ali, não é uma coisa assim que deve ser feita por todo mundo, né? Nós estamos nos arriscando aqui em prol da ciência, Vinícius, para dividir um pouco do resultado, né? Mas aí tem alguns cuidados ali, até o Vinícius estava comentando um dia desses ali que o ChatGPT deixou bem claro agora que ele está usando os nossos prompts para treinar a própria ferramenta, então há alguns links ali, eu até não te falei, Vinícius, mas você consegue marcar lá para que ele não use os dados, você tem que seguir um caminhozinho lá e chega num pedido de informação que você pede para ele não usar os dados para treinar, que não é tão evidente. Aí tu desativa o Então, histórico, né? não, sem, mantendo Sem desativar o histórico, mas histórico. eu deixei o link ali, depois dá uma conferida. E Beleza. basicamente é isso. E aí, claro, o que é possível, pelo menos em tese, saber, com base nas compras que a pessoa faz numa farmácia, dá para saber muita coisa. Porque, via de regra, remédios refletem certas situações que podem representar a presença de certas doenças, as mais variadas possíveis, tanto aquelas muito mais simples, sei lá, o sujeito está com uma dor de cabeça, até doenças, né, estigmatizantes. O sujeito tem AIDS, por exemplo, tem câncer. Isso pode influir, esses dados sendo utilizados podem influir de maneira muito impactante na vida da pessoa, podem, se usados de maneira inadequada, promover discriminações. E também nós conseguimos, a depender do próprio remédio que a pessoa utiliza, impor certas limitações, saber coisas sobre estilo de vida, dizer o que ele pode beber, o que ele não pode. Ou seja, E- talvez.
E pode nem falar. precisa e nem precisa do ChatGPT. Só com a E não lista precisa do ali, ChatGPT, claro, sem dúvida. Sem dúvida. né? Mas, Me imaginando que ajuda. as farmácias têm acesso a todos esses dados, elas conseguem fazer inferências muito mais importantes. Aqui uma questão interessante, Vinícius, que eu fui nessas 3 farmácias, porque tem que ir, né? Hoje, inclusive, antes de vir aqui para a gravação, eu tive que ir numa farmácia para comprar desodorante e fui na Panvel e consegui. Perguntei para a moça: consigo comprar com desconto sem meu CPF? Sim, consegue. Bom, então levei, paguei e fui embora. O que não aconteceu, por exemplo, na São João, né? Que eu tive também na semana passada para comprar, sei lá, um sabonete Hum. e alguma outra coisa lá para minha esposa e não deu, né? Não, ou seja, eu só conseguiria aquele desconto efetivamente se eu desse, e descontos relevantes, 21, 22% sobre o preço total. Algumas vezes, cara, chega a 50, 60, É, 70%. Já aconteceu comigo, mais de uma vez. e aí nos faz refletir, embora esse assunto para nós já seja meio batido, mas veja o poder e o valor dos nossos dados, né? Ou seja, a ponto de você dar um desconto de até 50, 60% num produto, mas mesmo que seja 20, ora, 20% é um É, desconto significativo, né? Um é, quinto do mas, valor do produto, né? mas é muito interessante isso, lá na matéria da Amanda, lá do UOL, tá bem claro, né? É um desconto que é irreal, né? Uhum, sim. Inclusive, depois de ler a matéria dela, e aí revisitar a matéria dela após ouvir o podcast lá, que eles gravaram, o episódio que eles gravaram, eu fui atrás da tabela, da tal tabela Uhum, que do Ministério da Saúde que tem os preços máximos dos produtos. uhum, Né? E aí eu fui lá, catei os produtos que eu consumo regularmente, né? uhum, E de fato, o preço que está lá é mais ou menos o preço que o pessoal me oferece antes do desconto. Antes de dar o uhum, desconto. Então, lá não é o valor de fato do medicamento. Aquela tabela tá lá em cima, o pessoal coloca o preço máximo ou perto desse preço, né, que é o valor que pode ser vendido, que é o que o Ministério da Saúde limita. E aí, quando tu dá o CPF, eles te dão um desconto com relação àquele preço que não é real, né? É tipo uhum. as Black Fraud da vida aí que acontecem, né? Compre a TV que você queria por 5 mil, né? Mas ela custava já 5 antes, só que agora ela passou a custar 10 e entrou na Black Friday por 5. Então, é o mesmo lance, né? Então, é É, bem... na São João, por exemplo, que eu entrei e fui comprar ia comprar mais de um sabonete lá, acabei comprando só um, porque eu precisava de sabonetes, e não adiantou, eu tive que pagar o preço cheio que eles disseram. Não, aí será o preço cheio, ou seja, o preço com o desconto maior. Sem o CPF. Não quis dar o CPF. E aí, e tem uma outra coisa, as farmácias já há muito tempo não são mais só farmácias, elas viraram quase como lojas de Sim. conveniência. Você consegue comprar Hot Wheels. refrigerante, bebida, Hot Wheels, brinquedos, livros. Sim. Então virou meio que um supermercadinho com os produtos médicos. Aham. Aí nós nem vamos entrar em outras peculiaridades, né, Vinícius? Você vai a farmácia vai ter que coletar informações quando necessariamente você tiver uma receita controlada e tal, que é uma coisa que eles falam nessa reportagem, envolveria os dados dos médicos, as empresas farmacêuticas, né, fariam uma correlação para saber, né, ao coletar o CRM do médico, ela saberia que aquele remédio foi comprado por indicação daquele médico, e aí Uhum. você tem toda a parte da indústria farmacêutica aqui, que propriamente não nos interessa, pelo menos não nesse momento. Pois bem, como é que se deu então esse pedido de dados? Eu vou ir falando aqui, vou começar com a São João, Vinícius, e aí você vai me interrompendo quando você quiser colocar alguma coisa, porque você também fez o pedido da São João, né? Né, conta a tua, daí depois eu conto a minha. Tá, eu fiz por e-mail, consegui fazer por e-mail. Eles pediram para que eu encaminhasse uma cópia do documento de identificação, e eu assim o fiz. Claro, perguntei por quanto tempo eles manteriam a cópia do documento, porque eu não Ah, tu encontrei isso perguntou? eu perguntei porque eu não encontrei isso na política de proteção de dados. E aí você começa, né? É um périplo, assim, é um caminho que você vai tomando, que daí você vai ter que ler a política, você fica com uma dúvida, ou seja, não é algo tão simples quanto parece, né? Eles me confirmaram por e-mail que os documentos seriam apagados depois da resposta, a cópia do documento que eu encaminhei. Uhum. Eu tomei o cuidado de colocar
uma marca d'água no documento para uso exclusivo da farmácia São João. Então, quando precisarem fazer esse tipo de envio de documento, sugiro que façam o mesmo, né, colocando uma marca d'água, porque daí se houver um eventual vazamento e tal, você até conseguiria ter algum tipo ali de... O mau uso não tem como evitar, mas eventuais vazamentos, né, você conseguiria deixar esse rastro ali também. Quem me respondeu foi alguém do jurídico, /compliance, era a pessoa, não vou falar o nome, claro, e ele disse que teria que pedir algumas informações para TI. Eu fiquei em Hã? conversa com ele para TI. Pra TI? Para TI, sim. Ele disse que teria que pedir informações para TI. Ah, Eu fiquei conversando com ele do dia 29/2 ao dia 1º de 3 e nós trocamos 10 e-mails. caramba, tu sofreu bem mais. E olha que É. eu pedi antes de ti, viu? Eu pedi Uhum, ainda em 23, tá? Eu fiz a solicitação, recebi um e-mail dizendo, por favor, manda um documento para nós, né? uhum, Aí eu mandei o documento para eles, né? uhum. Sim. E aí eles me retornaram de imediato, né? Os dados, né? O meu CPF, meu endereço, o meu telefone de celular, né? Que são as coisas mais básicas, assim. Uhum, E um relatório de compras, uhum, tá? E fácil assim. E na real, eu até achei engraçado, porque enquanto pra ti foi um pouco difícil ali, tu teve que até mandar pra até TI, cara. Mas enfim, uhum, né? No meu caso, eu achei fácil demais. Porque não sei se quem tá ouvindo aí tá se ligando de uma coisa bem interessante. Eles não sabem o meu e-mail, correto? uhum, Eles não sabem qual é o meu e-mail. Então eu podia ter mandado, assim como eu fiz, eu mandei de qualquer e-mail meu aqui, eu mandei. Eu uhum, podia ter criado um e-mail novo para mandar para eles e pedir mais informações. E a aham, única coisa que eu tive que fornecer para eles darem a listagem completa dos meus medicamentos, tá? Foi uma cópia de um documento. uhum, Cópia esta que não é muito difícil tá rolando por aí. Até eu comentei contigo, há uns meses atrás eu tive no hotel em Passo Fundo. uhum, Cheguei lá na hora de fazer o check-in, no hotel, a pessoa me pediu a CNH, a identidade, né? E eu, uhum, claro, né, prontamente puxei a minha carteira mesmo, a carteira física, né? Puxei minha uhum, carteira, fui mostrar o documento pra ela assim, não, tu manda no meu Whats. E eu disse, uhum, não vou mandar o teu Whats. Como que eu vou mandar uma cópia do meu documento? Tá bom que não é uma coisa assim, né, mas não vou ficar mandando cópia do meu documento no Whats do hotel, né? E uhum, aí, assim, imagina quantas CNH vocês têm aí, né, nesse WhatsApp aí, claro. né? E aí, assim, não, meus dados estão aqui, que a pessoa tava com preguiça de fazer ali na hora, queria fazer depois, não queria anotar, então ela queria pegar a minha... Mas era procedimento do hotel mesmo. Então, Uhum, assim como tem essa situação, tem tantas outras situações em que a gente acaba entregando o documento, enviando o documento num processo de seleção, né? Agora que é tudo digital, né? Tu gera o PDF no celular e encaminha. Então não precisa muito para alguém botar a mão num documento qualquer teu aí e pedir, cara, pedir os dados. É muito delicado. Imagina, agora eu estou extrapolando um pouco, tá? Se isso aham, acontecer, isso até, não sei se até isso não é algum crime. Mas já pensou a empresa que recebe os documentos de um candidato a uma determinada vaga, ele resolve, uhum, deixa eu ver o que esse cara tá usando, tá pegando na farmácia aqui. Manda um e-mail uhum. lá para São João e diz, ó, eu sou fulano de tal, tá aqui a minha CNH e eu gostaria da listagem das minhas compras aí nos últimos meses. Sim, Não é. sei, não. O Enfim, teu assim, ponto, é bem delicado, assim, só pedir o documento muito delicado. o teu ponto então aí seria que talvez a gente tenha um problema nesse caso aqui, de uma falha no processo ali de segurança para De autenticar autenticar, o né? sujeito. Estabelecer a identidade. O que se resolveria de uma maneira, até a gente comentou, né? Relativamente. Não dessa vez, a gente conversou já um Uhum, tempo atrás, e se resolveria de certa forma facilmente, porque uh, a, a tendência é tu voltar na farmácia, né? Tu acaba comprando no uhum, que tem perto, onde tu encontra o medicamento que tu precisa e tal. E assim, poxa, o que custa, né? Ter uma opção mais simples de, olha, beleza, eu já tô aqui com o número da tua solicitação, tá? uhum, Com esse número, tu vai até qualquer uma das nossas farmácias, né?
e te identifica lá com a pessoa que vai te identificar, né, vai estar o número pedido, a pessoa vai nos avisar que tá ok, e aí nós vamos te mandar os dados por e-mail que tu informa lá na hora. Mas entende? Uhum. Como tu vai presencialmente na farmácia, que é uma coisa que tu já faz, né? E Uhum. para aqueles casos em que a pessoa não vai presencialmente, bom, aí se poderia pensar em um processo talvez um pouco mais chato, né, que pudesse ser feito online ou coisa parecida para se estabelecer essa identidade. Mas É, é, simplesmente mandar um e-mail com uma cópia do documento é muito furado, né? é que você tem pessoas que fazem as compras somente na loja física. Uhum, Isso é uma coisa, e aí era o meu caso, e você tem as pessoas que fazem compras porque no caso da São João, pelo que eu tô vendo aqui, você consegue comprar pela internet também. Então você tem duas formas de compra, né? O aham, sujeito que pede então os seus dados e tem esses dados mantidos no sistema de compra de e-commerce deles, aí ele aham. consegue encaminhar para o login que ele tá, ou para o e-mail que ele registrou enquanto login. Isso. Ficaria mais fácil, mas para o sujeito que faz a compra por ali, né, eles poderiam talvez ter uma segurança um pouco maior, né? Bom, quando eu recebi as respostas, alguns problemas logo para mim foram bem interessantes que aconteceram nos três pedidos. Eu achei bem interessante isso. Dados incorretos, assim, no caso da São João, tanto o endereço quanto o telefone estavam incorretos. Eu tinha pedido todos os dados, e eu fui bem claro pedindo todos os dados, e por isso esses 10 e-mails que eu fui trocando com eles, né? E Aham. aí o sujeito disse: eles só mandaram os cadastrais. Ele disse: nós temos os dados das compras. Tu quer? Eu disse: sim, eu pedi todos os dados. E aí ele disse: e por qual período? E eu tive que responder pela uma terceira vez: eu quero todos os dados de todos os períodos. E foi somente aí que, além dos dados cadastrais, eu recebi uma planilha com o meu nome, o CPF, a farmácia em que a compra foi feita, um cupom, deve ser um código interno deles lá, gerado, né, pela venda, o código do produto, nome do produto, valor, data da venda, chave da nota e a chave da nota da receita, né? Ou seja, você consegue clicar na chave e entra lá na nota fiscal eletrônica. Uma curiosidade é que eu sempre fiz compras, eu não tinha muitos dados ali na São João, eu precisei dar, ou dei uma ou outra vez, duas ou três vezes, sei lá. Mas o valor da venda não foi, que mostrava no registro deles, não foi dos produtos unitariamente, foi de toda a compra feita. Então, numa Uhum. situação em que eu comprei três produtos, tinha lá cada um deles contendo o mesmo valor, sei lá, R$ 88, só que o R$ 88 era a soma dos três, ou seja, eu não tinha o valor unitário de cada um dos produtos. Isso eu achei curioso, até não sei se não tem efeitos tributários, aí, enfim, mas tudo bem. O relatório que eu recebi veio com os metadados, um PDF, né, perdão, da planilha, com o nome do funcionário que criou, então tá isso registrado lá, talvez eles poderiam ter um pouco mais de cuidado nisso. E também vi que eles têm um portal de privacidade. Eu vi hoje isso, Vinícius, quando eu estava pegando Uhum. as informações. Eu fiz o cadastro nesse portal de privacidade da São João e quando eu entrei nos consentimentos, os consentimentos de participação do programa São João Mais e São João Card, já estavam habilitados por default, o que é um problema, né? Eu recém criei um cadastro e não poderia ter desse cadastro ali justamente no portal de privacidade, na área de consentimentos, uns consentimentos pré-definidos. Bom, quer falar mais alguma coisa aqui sobre São João? Sobre São João, eu recebi uma curiosidade, né? Eu recebi um Uhum. XLS protegido por senha. Um E XLS. Ah, sim, XLS. Tá, é, tá, tá. é uma planilha, né, do Excel com protegido por senha. E a senha é uma coisa muito difícil de alguém conseguir, que é os dois últimos dígitos do meu CPF. Tá? Então, assim, pelo visto, isso é meio padrão. E eles colocaram. Eu só vou ler uma. Eu não vou ler tudo, é um trechão grande que está escrito aqui, mas eu vou pegar um item só, que diz assim: de forma mais específica, os seus dados pessoais poderão ser compartilhados nos principais contextos abaixo, a depender da finalidade do tratamento de dados, tá? Ou seja, a gente não sabe exatamente qual é o tratamento de dados, mas eles citam o Cefaz, que é a parte de nota fiscal eletrônica, Uhum. aí citam a Anvisa, tá? E o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, antibióticos, essas coisas assim, imagino eu, né? Uhum. Aí o governo federal, no caso de concessão gratuita de medicamentos, etc. E o 4 é o Clínica RX, empresa terceirizada de atividade de fim de atividade fim
de análises laboratoriais, no caso, por exemplo, a realização de exame de sangue para fins de triagem ou teste de Covid. Né, o teste de Covid tu faz lá na coisa. E o mais interessante é o 5, indústria de PBMs, tá? Compartilhamento de vacina gripe, aferição de pressão arterial. Não, peraí que eu estou lendo aqui errado. Compartilhamento de dados com as indústrias nos casos de aquisição de medicamentos com desconto de laboratório para fins de reembolso, mediante consentimento coletado pela própria indústria que fornece esse benefício a cada medicamento no portal autorizador. Aí eles citam, entre parênteses aqui, ePharma, Horizon, VidaLink, Dermaclube, Funcional e Portal da Drogaria. Tá? Lembrando que PBM é Programa de Benefícios de Medicamentos. Então é isso aí. Essa foi a minha experiência para receber os dados, depois a gente fala dos dados. Tá. Panvel, o pedido foi feito por e-mail, pediram a confirmação de alguns dados e não pediram documento. Logo depois da confirmação, eles já enviaram os dados. Sobre dados cadastrais, eles têm mais dados cadastrais meus: CPF, nome, nascimento, estado civil, telefone, e-mail, endereços, e mais uma vez, endereços errados. Convênios, os convênios que eu tenho, inclusive a relação com a OAB e com o meu plano de saúde. Informações de cartão, e aqui é interessante, eles tinham no documento que eu recebi um campo informações de cartão que ele estava em branco, estava sem informações de cartão. Mas tinha um campo lá escrito que as informações seriam. Perdi aqui a indicação na bandeira, número do cartão e situação do cartão. E acendeu uma luz amarela, assim. Não tinha nenhum dado, mas o fato de existir esse campo eu achei curioso, achei estranho. Eles forneceram sobre compra, os dados de compras que eles forneceram foi só a partir de 1 de 1 de 2023, 1º de 1 de 2023, ou seja, tinha o CPF, nome, filial, item comprado, data, cupom, quantidade e o valor. Mas achei curioso e nem questionei mais sobre o porquê que só tinha a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que eu já tinha feito compras pelo site deles. E aí eu notei que eles me mandaram somente as compras presenciais, feitas presencialmente. Então aí eu questionei novamente, olha, eu quero as informações pelo site. É que assim, veja, e eu não estou questionando de forma nenhuma a competência dos profissionais que me atenderam. Todos eles me atenderam muito bem e tal, assim. Mas não deve ser um negócio que tenha muita fricção, sabe? Eu quero os dados, acabou. Você pega, me autentica e me dá os dados. O pessoal fica muito brabo, cara. O pessoal fica. Eles ficam bravos, eu acho, né? Ficam bravos. De você tá pedindo? Sim, o pessoal fica tudo contrariado. Eu acho que eles entram numa zona de desconforto, sabe? E entram na defensiva, assim, e o comportamento não é legal, cara. Assim, não foi legal no hotel que eu fui lá em Passo Fundo, nas farmácias, às vezes que eu perguntei que eu dei uma cutucada, assim, com relação aos dados, eu queria saber para que vocês vão usar exatamente e tal. E também o pessoal fica. É como se tu tivesse. Errado. Como se tu tivesse errado. É como se você estivesse pedindo um direito que você não tem. É como se você fosse um maluco. Exato. Você parece que é um talvez louco porque não quer dar o seu CPF numa operação que é absolutamente controversa. Eu também, dessa última vez, inclusive, eu gravei a minha conversa com eles. E é ruim, é estranho, é chato. Nesse caso específico aqui, depois que eu questionei, disse, olha, eu também quero as informações, os meus dados pessoais que vocês têm e vocês coletam nas compras feitas pelo site. Poxa, uma pessoa que trabalha no setor de privacidade e proteção de dados de uma farmácia tem que saber o que isso significa. Bom, aí o sujeito me ligou, aí recebi uma ligação daqueles números aleatórios, atendi, aí o sujeito ficou lá falando comigo, e tudo bem. Aí expliquei, olha, eu quero tudo que vocês tiverem de dados pessoais meus que são coletados no site. Login, cadastro, logs inclusive, logs de operações, compras feitas, tudo. Aí eles me responderam, vou ler aqui, Vinícius. Para esclarecer suas dúvidas, entrei em contato pessoalmente com a nossa equipe de TI e confirmei que mantemos os registros de internet, os logs de acesso, por um período de 2 meses. Aí eu informei, aí eu disse, olha,
então temos problemas aqui, porque o Marco Civil manda que seja por 6 meses. E aí eu continuei trocando e-mail com eles, e aí recebi a seguinte É. resposta, que chegou no momento eu achei estranho, o sujeito começou a me chamar de doutor. É, não sei se ele pesquisou sobre Ou mim. presumiu, né? Quando tu citou a lei ali, pronto. Não sei por que Citou o ele teria Marco me Civil da chamado de internet. doutor. Com quem que eles devem conversar sobre o Marco Civil da internet? Pois é, mas enfim, Enfim. eu vi que a partir do momento ele começou a me chamar de doutor. É. E aí, com um detalhe, essa pessoa ela não se identifica. Eu acho isso um pouco chato também, sabe? Uhum. Eu estava falando com o time de privacidade, eu não sei com quem eu Em estava tese, teria que falando. ser um DPO, né? Teria que ter um DPO Ou falando em nome do. exatamente, Em nome do Ele pode ter uma encarregado. equipe, Não tem claro, não tem problema, mas problema, né? né, teria que estar, ó, em nome do É. fulano de tal. Aí eu vou ler aqui a resposta do time de privacidade. Agradecemos seu contato e gostaríamos de esclarecer o último e-mail encaminhado. Durante nossa conversa telefônica, havia entendido que os logs de acesso que o senhor se referiu diziam respeito às suas informações de histórico de navegação e ou consultas no site da Panvel. Levei essa informação à nossa equipe de TI e recebi o retorno indicado de que tal histórico é armazenado pelo período de 2 meses para fins de melhorar a sua experiência como usuário e cliente. Uhum. Por outro lado, no que diz respeito aos registros de acesso aos quais o senhor se refere, IP, portas lógicas, data e hora, contratei novamente a TI e confirmei que estes a Panvel armazena pelo período de 6 meses, conforme o artigo 15 do Marco Civil. No entanto, uma vez transcorrido o prazo de 8 meses entre a sua última compra e a presente solicitação, não possuímos mais os registros armazenados. E não me mandaram os registros da minha compra. Uhum. E aí eu, enfim, desisti. Eu tinha mais o que fazer, sabe? Eu meio Tinha tá, mais coisa. deu, chega, né? Já provei meu ponto. Outra coisa muito interessante que eu me dei conta, inclusive eu não apaguei esse e-mail, até se alguém quiser, da própria Panvel, eu posso encaminhar, se estiver ouvindo. É, inclusive eu estava limpando os meus e-mails essa semana, eu não sei se eu comentei contigo isso, Vinícius, tá? Peguei, Comentou? sentei para. Precisei limpar e tal, e aí, puxa, consegui limpar um monte de coisa, perdi ali umas 2, 3 horas, mas assim, matei aquele monte de mensagens e me dei conta que o maior número de mensagens que eu tinha recorrentemente de marketing é da Panvel. Então eu tomei cuidado de também não apagar essas mensagens, guardei numa pasta aqui, e inclusive eu achei uma mensagem muito interessante. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Obviamente não vai dar para mostrar porque ela mostra o nome do remédio que eu faço uso. E ele, Vinícius, seguinte mensagem. Olá, Guilherme. Isso é um e-mail, tá? Uhum. Lembramos que o medicamento pode estar chegando ao fim e para facilitar, já separamos ele para você. E aí dá o nome do medicamento com o preço. E aí há um botão Cuide-se agora, ou seja, eu clico aqui e aí ele vai encaminhar para a compra do cartão. Ou seja, eu tenho a impressão que eles não me passaram todas as informações, porque depois eu me dei conta que eles possuem um tipo de serviço que monitora os remédios de uso contínuo que eu estou tomando e me manda mensagens próximas Quando tá do terminando prazo do tá quando terminando. terminando, né? Inclusive com informações de que esse seria um produto que eu tomo um por dia. Há remédios, até eu acho que acho, pode me confirmar, não é minha especialidade, óbvio. Mas acho que há remédios que você toma mais de um por dia, sei lá. Pode ser É, que tenha, sei sim, lá, tem de né? tudo, tem de Acho que tudo. tem, é. Então vejam, esse e-mail aqui demonstra que no caso da Panvel eles não me passaram todas as informações que eu tinha. Ou seja, além de toda essa fricção que eu tive para obter essas informações, tanto na Panvel quanto na São João, eu tenho impressão, não, eu tenho certeza de que esse sistema aqui que me encaminha informações de que eu estou tomando remédio de uso contínuo e que ele está terminando, esta operação de tratamento de dados, que eles deveriam ter feito por meio de um registro de operações de tratamento de dados, ou não foi feito, ou se foi feito, eles não me informaram. Uhum. Ou podem ter se esquecido também. Pode acontecer, né? Sei lá. E por fim, a droga raia, Vinícius. Eu tentei direto pelo portal de privacidade deles que não estava funcionando. Para você ver, né? Todas elas deram algum problema. Aí eu tive que mandar um e-mail, pedir, olha, tentei
pelo portal, não consegui, então estou encaminhando as informações por e-mail. Aí recebi uma resposta dizendo que já resolvemos o problema no portal, entra lá de novo e faz o pedido. Pois bem, eu fiz o pedido e fiquei todo dia eu ia lá e olhava. Aí, depois de 11 dias, olhando todo dia, aí eu tive que mandar e inclusive fazendo pedidos por dentro do portal. Pessoal, algum retorno? Tem algum prazo? E nada. Aí tive que mandar de novo um e-mail para o encarregado e aí depois que eu mandei o e-mail para o encarregado, no mesmo dia, algumas horas depois, aí atenderam o meu pedido. Ou seja, também com fricção. Não foi algo relativamente simples, né? Algumas questões é que a resposta fica mantida no portal deles somente por 15 dias, segundo eles, por motivos de segurança, e depois eles apagam de lá. Eles disseram que me mandaram os dados de compras somente dos últimos 12 meses, não me disseram o motivo desse prazo, e eu também não. Já estava meio cansado e não quis levar Não adiante. tava afim. É, Não tava mais afim. é, Mandaram dados cadastrais, informações de compra, data, número da filial, cupom, nota, produto, valor e valor de desconto. Isso é interessante, o valor de desconto foi encaminhado. Nesse caso, eu recebi ali aproximadamente 25%. Mandaram também em formato não estruturado, ou seja, mandaram num PDF. Essa é uma questão até no âmbito de portabilidade, né? Que você tem que mandar os dados de uma maneira que o sujeito possa fazer algo com eles, importar alguma coisa no PDF. Isso não dá. E dá para notar que esses dados estão dentro de um site. Sabe quando você entra num site e gera um PDF do site? Tem aquelas Uhum. características, aqueles rodapés, e, né? Então eles deixaram aqueles rodapés, então dá para ver que eles têm um site, pegam, acessam o teu cadastro lá, imprimem e te mandam. E aí os dados estavam desagregados, desorganizados, dados repetidos, uma coisa assim muito mal feita, sabe? Tanto que mandaram 6 endereços meus, e desses 6, só 2 estavam corretos. Não sei de onde eles, não faço a mínima ideia de onde eles Ah, tiraram, não, inclusive. não são endereços antigos teus, são Não, endereços não, que nunca foram teus. estão errados. Inclusive, me daria o Que- direito de pedir a correção. De repente, um dia eu faça isso, não sei, mas tinha endereço até no Rio de Janeiro, sabe? Nossa. Então, em relação a esse processo, foi isso. Eu tive, depois de fazer esses processos de pedidos, eu comentei, até comentei que gravei a conversa, fui na São João, tentei comprar o produto sem dar CPF, não deu, não me deixaram, teve aquela fricção também, aquela coisa meio que parece que estão te tratando, parece que você está pedindo uma coisa anômala, errada, parece que você cometeu um crime. Eles não estão preparados, eu sei que não é culpa, os funcionários não têm culpa disso, eles não têm culpa nenhuma, né? Não é responsabilidade deles tomar a decisão, ou se instruir por conta própria acerca dessas informações. Então, definitivamente eu não culpo, mas ao mesmo tempo são as pessoas que a gente tem o contato, né? Então, eles não estão preparados, eles não sabem responder acerca das informações. As farmácias, nenhuma delas tem qualquer referência sobre LGPD. Não há um, um QR Code para mais informações sobre como tratamos seus dados, por uma questão de transparência, para cumprir o dever de transparência, não tem, né? E basicamente é isso, pessoal e Vinícius, né? Quer falar alguma coisa antes de irmos para as perguntas? Não, acho que a gente pode ir para as perguntas. Né, das solicitações o que eu tive de dados só para listar aí o que eu recebi de informação, que é o que você Uhum. deve receber, pelo menos isso aqui, imagino, né? Mas dá para ver que é um processo meio quase que manual, sabe? Não parece ser uma É, coisa sem feita, dúvida. não parece ser uma coisa feita de assim, de uma forma sistemática, sabe? Uhum. Então, eu recebi aqui, tem uma coluna com meu nome, né? Pelo menos parte do meu nome. Uma coluna com meu CPF, repete meu CPF todas as compras aqui. A loja na qual eu comprei, né? Uhum. Então, Farmácia São João, de 3 de maio e tal. Aí o número da loja e tal. Aí o cupom, né? Que deve ter sido a nota fiscal emitida, não sei. E o código do produto. E aí traz o nome do produto, o valor do produto que nem tu colocou, Uhum. a data e hora da venda, então é muito interessante. Eu estava vendo as datas aqui e os horários que eu costumo comprar, que eu Uhum. costumo ir. Então dá para ver, assim, visualmente já vê que tem um padrão, né? Claro, E claro. depois tem a chave para acessar o cupom aqui da compra. Então, Uhum. isso foi o que eu recebi de informação com relação às minhas compras, né? E recebi Uhum. compras
que vão de 2019. Eu recebi uma de 2019 e até 2023, agosto de 2023. Eu Foi a senti última vez falta. que você deu, Sim, foi em setembro ali que eu fiz o pedido, então agosto, setembro, no mês anterior. Mas eu percebo aqui que tem muito buraco, assim, tá faltando informação aqui. aham, Porque eu sei, tem medicamentos, eu consigo, né? Obviamente que eu sei o que eu compro, né, o que eu preciso. claro, Então tem medicamentos que é de uso bem regular, assim, que eu sou obrigado a aham. ficar comprando. E aí tem lugares que ele não aparece, assim. É claro que às vezes eu compro um pouco mais, um pouco menos, mas um certo período que tem que aparecer. Mas enfim, esses foram Tem os umas dados que eu sombras recebi. ali nos dados, é isso? Como? Tem umas sombras nos dados ali. Eu tenho impressão ali, por exemplo, de 2019, eu recebi. Só tem uma compra no dia 7 de março de 2019. Uhum. E não tem mais nada até 2020. Assim, sem dúvida nenhuma, eu comprei um bocado de coisa de 7 de março de 2019 até dezembro de 2019. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Então, não tá aqui, não existe. Bom, Ou perderam, ou filtraram errado, lá sei eu o que fizer. beleza. Bom, vamos às perguntas. Só destacando, eu não lembro se eu comentei isso antes, mas o chat GPT ele não serve para isso. Você tem que ter muito cuidado com o que coloca no chat GPT, até porque Uhum. com a política deles que a gente vai colocar os links ali. Eu até marquei na pauta, Vinícius, se você quiser ir acessando ali. E Mas compartilhar com o pessoal? se quiser mais para demonstrar, assim, mas assim, não é para isso. Tomem cuidado com o ChatGPT. A gente fez para demonstrar um pouco do que seria possível. Claro, não tem necessariamente como saber que nós consumimos aqueles produtos, mas não é a melhor ideia do mundo. Então tomem cuidado com isso. E também não há um valor científico das respostas que nós obtivemos ali, né? Claro que dá para ter uma ideia das próprias potencialidades do que se consegue inferir em alguns casos. Algumas das questões ele acertou para nós dois, né, Vinícius? E até a gente Uhum. não vai dizer aqui quais são os remédios que a gente comprou, mas ao mesmo tempo a gente vai dizer algumas situações em que ele acertou, né? E que E eram aí meio óbvias também, né? você tem um aspecto, esse é um outro ponto. O ChatGPT, ele, enquanto gerador de lero-lero, assim, né? Ele, ele às vezes é óbvio demais, mas claro que nós temos um aspecto de obviedade aqui. Você Uhum. toma Uhum. o produto X ou você compra um determinado. Imagina como as farmácias não conseguem interagir com isso. Eu sabendo, por exemplo, que um certo. Não foi o meu caso, mas você. Né, é pessoa que conhece produtos de beleza, você sabe que tem produtos de beleza que são muito baratos, muito básicos, que vão ser consumidos por pessoas que têm um poder aquisitivo X, e você vai ter produtos de beleza que são caríssimos, 200, Sim. R$ 300, um negocinho de alguns ml para você passar no rosto, sabe? Hoje eu Guilherme, fui Oi. só sobre aqui, eu tô compartilhando aqui a tela questão do ChatGPT, tá? Ah, manda aí, vai lá. Tá aqui, mas pelo que eu tô vendo aqui, tem que desabilitar o histórico. Tá, Ah, mas aí tu consegue pedir ali, né? Tu acessou o primeiro e depois acessou o segundo. o segundo link que tu botou na pauta ali? Que daí você consegue fazer o pedido ali. Ah, não é Em uma configuração. policies, aí você vai lá em Make a Privacy Request, e aí em Aham. Make a Privacy Request, aí você se loga e aí ele tem, É, daria é o pra. privacy by design, né? Na veia. É, Tem que é, fazer uma um solicitação aqui para request. não. É, Tá aqui, submit a request by clicking the Make a Privacy Request button. é. Aham, lá em Aí tu cima tem um coloca o botão. endereço, aí depois ele te manda. Tem que ver ali, né? Mas enfim. Aham. É. Mas dá pra fazer Mas por ali. o fácil, É, pelo que eu vi, realmente é é aquele. desabilitar o histórico. Tem que É. desabilitar o histórico. Assim, Em só cada para dispositivo. Em cada Só para dispositivo. deixar claro, né? O que a gente está dizendo aqui é que quando você armazena o histórico de conversas do ChatGPT, ele usa esses dados para treinar o ChatGPT. O que é terrível. O que é o pior dos mundos possíveis. É horrível. É Ah, uma não. coisa Pior terrível. possível não é.
Dá pra pensar em coisa muito pior. Tá, Dá pra mas. pensar em coisas piores. Sim, cookies que ficam te Não, perseguindo. não, bem. Nossa, eu tô pensando em Não, várias coisas sempre. piores aí. Mas não quero abrir Tá, essa caixa, não quero abrir essa caixa, não quero isso. tá. Mas vamos às perguntas então. Então, o que que a gente Vamos. fez? A gente tentou bolar algumas perguntas para tentar extrair informações com base nessas compras. A primeira pergunta foi: crie o meu perfil com base nessas compras, indicando eventuais preferências, possíveis condições de saúde e informações sobre o núcleo familiar. No meu caso, Vinícius, e você tinha mais dados do que eu, mas no meu caso, Uhum. essa foi fácil, ele acertou, e não foram muitos medicamentos, mas os medicamentos, como a grande maioria dos medicamentos, indicam condições muito específicas. Algumas são muito simples. Eu comprei, por exemplo, um Dorflex, que é um remédio que você vai tomar para dores gerais que você possa ter, né? E como nós compramos alguns produtos de higiene pessoal, ele fez algumas constatações sobre hábitos com base nesses produtos de higiene e ele acertou nesse sentido. Ele foi no sentido, no meu caso, de que as pessoas do grupo, dessa família, né, que consumiam aqueles produtos, possuem uma rotina programada de cuidados pessoais. Eu não sei se. Acho que todo mundo não é assim, mas mais ou menos ele acertou. É uma preocupação que nós temos, assim, com essa questão de cuidados pessoais, de bem-estar pessoal, de cuidado, enfim. Ele foi numa linha que mais ou menos acertou, assim, dá pra se dizer, sabe? No meu caso. Como eu disse, assim, eu acho que ele traz é muito óbvio. A questão não é nem tanto ele acertar essas coisas, ele derivar. Isso eu até vou comentar das minhas aqui também, mas, Aham, mas é o fato dele, de não o ChatGPT, mas tu, com um sistema, tu poder fazer essa verificação numa massa muito grande de usuários, né? Uma aham, massa muito grande de dados, e aí tu começar a fazer a fazer campanhas e tomar certas medidas que te permitem acionar gatilhos nas pessoas para certos, né? Então, uhum, assim, no meu caso, eu submeti os dados lá pro ChatGPT, tá? E a pergunta foi exatamente a mesma, né? Foi a sim, a mesma gente usou as pergunta. mesmas A perguntas, né? gente usou as mesmas perguntas. E aí, o que é interessante é que, sim, ele acertou em cheio nas condições todas que. Sim, tem medicamento, como eu falei, tem medicamento que eu faço uso contínuo, então, né? Uhum, E aí não é difícil, né? Ele pegou o conjunto de medicamentos, os três, e disse, uhum, ó, tem problemas em tal área, né? aham, claro. E acertou. Claro, ele trouxe coisas relacionadas aos meus filhos, né? Portanto, sabe que há crianças na Sim, família. sabe, claro, né? Desde a época que a gente comprou, 2019, acho que não tem fralda lá, mas, mas assim, Uhum, coisas que tu compra, né? claro. Um ibuprofeno infantil, sabe? Um Uhum, paracetamol uhum, infantil, essas coisas assim. Então, pegou algumas situações. Um dos meus filhos tem eventualmente um pouco de reação alérgica, né? uhum, Que acabou herdando. Acabou uhum, herdando. Então, isso aí também apontou. Percebeu um uso frequente ali, num certo período, de antibiótico. Né? Então, aham, teve uma situação de fato, né, recorrente de uso de antibiótico por um dos meus filhos ali. Ele pegou, né? uhum, Então, ele também apontou isso. E algumas situações envolvendo um problema dermatológico que eu tive. Tá? uhum. E também, POFT, né, na lata. Claro que isso é. É óbvio. Como tu disse, isso é óbvio, É. né? E o que chamou atenção, né, para mim depois na sequência, o núcleo familiar, eles tem fralda aqui, ele lista aqui ó, na Uhum, presença de crianças, né? Porque tinha aham, fralda, tinha complemento alimentar, produto de higiene infantil, toalha umedecida e algumas outras coisas, tá? aham, E cuidado com saúde infantil. Tinha uhum, alguns medicamentos pediátricos, vitaminas infantis e algumas outras coisas. Então ele pegou, por uhum, exemplo, remédio, tem remédio, que é uhum, aquilo que tem que usar para alguma situação que claro. apareceu. E ele pegou o fato de a gente ter comprado algumas coisas assim, entre aspas, supérfluas, entende? Aham, Vitamina. Complemento, uhum, sabe? Complemento vitamínico. Que não é uma coisa uhum, que. Eu não sei que a criança esteja com algum problema mesmo e tal, né? claro, claro. Seja É, recomendado. toalhinha umedecida. Cara, toalhinha umedecida não é uma coisa essencial, sabe? Sim, Ajuda, claro. é uma mão na roda, mas não é uma coisa essencial. Tu pode viver sem toalhinha umedecida bem de boa.
Então ele pegou esses itens, com base nesses itens, ele acabou indicando essas coisas desse cuidado extra, alguma coisa assim, tá? Uhum. Aí trouxe alguma coisa com relação a estilo de vida, preferências e estilo de vida, tá? Então, como foi bem o período ali da Covid, né? Os dados vêm desde 19, né? 20, na verdade, 20 em Uhum. diante. Então, pegou a questão de compra de álcool gel, de testes de Covid, sabe? Uhum. Teve ali compra de Máscara. máscara, essas coisas. Tá? E, no final das contas, ele dá um resumo geral aqui, tá? E Uhum. esse resumo geral e é mais qualitativo, né? Não é tão pontual, né? Ele dá Uhum. uma. Essa descrição que ele dá aqui da nossa família, porque não está Uhum. analisando somente. Ele sabe que não é. Dá para saber pela lista que não é uma pessoa, e sim, Uhum. né? Tem produtos de uso feminino, adulto feminino, Uhum. né? Então, ele traça um perfil bem interessante da minha família, tá? Uhum. O resumo é bem razoável, tá? Não bem E uma coisa assertivo. e uma coisa importante, né? O fato, quanto mais dados ele tem, no meu caso, ele acertou, mas foi Vai meio melhorando, vai incipiente. melhorando. Só que no teu caso, como tinha mais dados, ele consegue, obviamente, ele vai sendo cada vez mais assertivo quanto mais dados tiver, como ocorre com Exatamente. qualquer situação de dados, né? O próximo aqui, Vinícius e pessoal, seria com base no meu perfil, que produtos você me ofereceria em uma campanha de marketing? Com base nesse perfil, que Uhum. gatilhos poderiam ser utilizados para vender produtos de outras áreas, como por exemplo carro, roupas, relógios, né? Ele até se fixou aqui, né, carros, roupas, relógios, mas ele sugeriu coisas óbvias aqui, algumas acertou, algumas outras não. Mas uma coisa que itens de tecnologia e conectividade ele acertou, ele sugeriu isso para mim. Mas ele me sugeriu roupas, que eu teria interesse em roupas confortáveis e funcionais, tipo com tecidos respiráveis, roupas com bolsos e tal, que é justamente o que eu gosto, sabe? As calça de trekking, camisa com bolso Sim. de trekking, aquelas camisas com tecido, o dia tá muito quente, aqueles tecidos que meio que se seca Camisa ou rápido, camiseta? assim. Camisa? Camisa. Camisa, né. Essas roupas de trekking, calça que são meio, né, Aham. ela é elástica, que é super confortável, tu vai viajar, por exemplo, é super bom, tu enche ela com as tuas coisas, bolso com, sabe. Cara, ele acertou, não sei como, se foi sem querer, mas ele acertou isso. E ele traz ali também uma projeção nesse sentido de qualidade de vida, de valor de cuidado familiar e sustentabilidade e responsabilidade social. Sim, são coisas que eu Mas isso aí, sabe que ele trouxe a mesma coisa e ele ficou insistindo nisso. Não sei se tu lembra que o meu ficou, chat a gente ficou fez sim. junto. Sim, E ele ficou a insistindo gente nisso. ficou lançando pergunta e ficou assim, pô, tá bom, É, sim, a gente cuida de algumas coisas, mas não que isso, tipo, a gente não é a gente não chega num extremo, né, de um eco chato, assim, sabe? A gente mas ao não, mesmo tempo tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que são contra isso. Você percebe? sim, percebo. Sim, Né? ele acerta no sentido que sim, a gente tem uma certa preocupação, né, Uhum, mas tava batendo demais nisso, sabe? Tava uhum. batendo demais nisso, então eu percebi uma certa insistência nisso. Ele foi na mesma linha pra ti? Ou Ele daqui não. das habilidades? Não, ele não falou em tecnologia, tá? Falou em Uhum, questões de saúde e bem-estar, então suplementos vitamínicos, porque ele viu que a gente sim. comprou, mas isso é óbvio, né? Kit de primeiro socorro personalizado para a família, e inclui itens essenciais para cuidados rápidos em casa. Te dizer que isso é uma coisa que talvez eu comprasse, tá? Porque a gente faz Aham, manualmente a montagem do kit desses. aham. A gente não um kit, a gente tem uma gaveta, né? Sim, Onde sim. lá está o nosso kit. Aham, Mas sim, talvez, quem sabe, né? Faria algum sentido para nós. Cuidados com crianças. aham, Sim, o que eles ofereceram aqui eu compro, só não compro deles. Eu compro da uhum, Amazon recorrente porque é mais barato, é muito caro. aham. né? Brinquedos educativos, sim, a gente costuma comprar, mas eu compro na internet normalmente isso. E umas outras coisas de higiene pessoal, prevenção e tal. Uhum. Tecnologia e conveniência que ele erra um pouco, porque ele fala em aplicativo de saúde e bem-estar, e definitivamente É, eu não quero um aplicativo de saúde e bem-estar. ele foi Né? nessa também na minha. Produtos para o lar inteligente. ah,
Umidificador eu tenho, tá? Ele ofereceu aqui e ia acertar, mas quiser, mas eu já tenho, então não ia comprar, tá? Ah, mas é coisa de lâmpada inteligente, liga na Alexa, não, eles estão falando assim, tomada lâmpada, inteligente. não, lâmpada que regula círculo Ah, não, circadiano, não, não, aí não, não, aí tá? não. Purificador de ar, sabe? Esse tipo de coisa. E ofertas Tá. especiais, isso é que ele faria, desconto em farmácias parceiras, que é o cara, que é o que o pessoal faz, e programa de fidelidade, né? Programa, pontos acumuláveis e tal. Então Uhum. ele dá uma ideia de campanha aqui, entra em outros detalhes. O que me chama a atenção, mas isso já é mais para diante, Guilherme, acho que é a próxima pergunta, Eu vou tocar a tá? próxima aqui, então tu já comenta que eu também gostei dessa resposta dele aqui. Que outros insights criativos você poderia dar? Extrapole, por favor. Ele trouxe a questão de gadgets, de aplicativos de monitoramento de saúde, no meu caso errou também, mas falou sobre casa equipada com dispositivos inteligentes. Sim, eu tenho algumas coisas dessas aqui, luz que liga na internet, abajur, ligado na Alexa, essas coisas assim, né? Mas ele acertou num ponto bem interessante que eu não sei também se foi uma coincidência, mas ele disse que ele indicou interesses por viagens com destinos culturais e de aprendizado. E sim, que é uma coisa que aqui em casa a gente gosta bastante, é o estilo que a gente curte, e que há a valorização da educação. Ele diz: isso pode se traduzir em um ambiente doméstico onde a leitura, o aprendizado contínuo e a curiosidade intelectual são incentivados. Ele errou em alguns temas de possíveis leituras, mas ele acertou no gosto por filosofia. Então, eu acho que ele foi bem assertivo aqui ele tentar extrapolar, descobrir coisas veja, com base em uma listinha de remédios bem, eu diria, limitada, viu? Uhum. Podia ter. Assim, ó, no meu caso aqui, eu acabei de derrubar uma tampinha no chão, não sei se pegou barulho. Sim, mas Mas, tudo bem. tá. No meu caso aqui, o primeiro item, de novo, que é um pouco chato, mas sustentabilidade e consciência ecológica, de novo, né? Uhum. Então, o que eles sugerem aqui é preferência por veículos elétricos, reciclagem ativa, cultivo de um jardim ou horta orgânica em casa. Uhum. É, tá? Sim, Uhum. tá? Sim. Aí ele fala um pouco de tecnologia e inovação, tá? Então, eles que a família, sugere que a família pode valorizar gadgets, aplicativos que ajudam no gerenciamento da saúde, finanças na questão das crianças, como wearables de saúde, assistentes virtuais para organização do lar ou plataformas de equações interativas. Não, Uhum. definitivamente não, tá? Uhum. Ele errou, mas daí os outros itens ele acertou todos, tá? Educação e Uhum. desenvolvimento infantil, eu não vou ler a descrição aqui, mas ele fala em jogos aqui, arte em casa. E sim, a gente tem tinta, a gente tem jogos, a gente tem Uhum. papel, tem carvão, tem o escambau aqui para as crianças querem, Aham. né, se sujarem tudo aqui. E tem estilo de vida ativo e aventuras ao ar livre, tá? Então, assim, eu vou resumir em a gente gosta de acampar, tá? Então, Aham. nas últimas férias a gente resolveu acampar, a gente viajou e acampou. Então, a gente curte, tá? Aham. Sim, nesse ele acertou. Esse ele acertou também, né? Gastronomia e alimentação saudável, Uhum. sim, tá? Eu nem tanto, pra dar a real. Cuido! Uhum. Eu cuido, não como Não, tanta porcaria. Né? Eu eu cuido, eu conheço cuido. pessoas que se preocupam muito menos do que a gente se preocupa. Sim, Claro, né? Não vai deixar de comer as coisas É, que é você que, gosta, é mas que eu tem uma preciso. preocupação, né? É que esse desgraçado já puxou aqui por causa justamente da minha condição de saúde estar Claro. relacionada à questão da Aham. alimentação Aham. também, Aham. então, né, eu já tenho que cuidar mesmo, então. E engajamento comunitário e voluntariado. Sim, Uhum. né, a gente tem bastante envolvimento com trabalhos diversos aí, Uhum. voluntários e tal. Então, sim, ele acertou assim. Fora a questão da sustentabilidade, consciência ecológica e tal, a gente tem todo o cuidado com o lixo orgânico. Não só a gente separa, mas aquilo Uhum. que dá para fazer compostagem, eu tenho um canto lá que eu. Ah, tu faz, é? Não é bem compostagem, na verdade, eu uso de Sim, adubo, né? mas... Eu tenho Aham. uma micro horta e lá, para não ficar gerando lixo. Então, assim, pô, casca de Sim, tu vai batata. Pra, jogando lá, pra que eu é. vou jogar casca de batata no lixo, que vai parar no caminhão, que vai jogar lá no Sim. lixão, né? Se eu posso jogar no pátio aqui num canto e aquilo lá se Depois tu decompõe. usa na flor, Daí nasce as plantinhas lá, roseira, tem uns pimentão nascendo lá e tal. tá. E então, assim, sim, a gente tem um certo cuidado com isso, né?
Então, de maneira geral, ele acertou, né? E note, Isso é né? impressionante, né? Essas outras coisas, sim, né? Que está derivando, fora das coisas Uhum. óbvias, né? A questão, eu tenho uma pergunta que a gente pulou lá, mas que eu acho que a gente perguntou com que outros produtos ele venderia, né? Aham. Aí, né, a parte que ele cita de carro, né? Então, o carro que ele É. descreve é um carro para família, Aham. visando segurança. E é justamente isso, sabe? Uhum. Então, o carro que eu tenho já há alguns anos, eu mantenho ele e quero por causa disso, entende? Ele tem um tamanho Uhum. que atende o tamanho da família e ele tem as proteções, né, que eu quero que tenha para quem vai no banco Uhum. de trás também, né, para a família. Então, assim, ele descreve essencialmente o produto que ele ofereceria é o produto que eu tenho hoje, entende? Então, se for comprar um novo, se eu for um dia trocar, eu vou trocar, né, por um carro nessas mesmas condições, nessas Uhum. mesmas características. Então, e sim, ele fala que em carro elétrico eu iria por um elétrico, sem dúvida nenhuma, ou híbrido, ou O coisa híbrido. parecida. O híbrido. Então, sim, dá para dizer que acertou, tipo, 95% das coisas aqui Uhum. ele acertou. É. Ah, Eu vou até pular umas aqui, Vinícius. Aham. Programas de televisão, no meu caso, ele errou totalmente, ele não Ah, acertou não, nenhum. não, Programas de errou. televisão ele não foi bom. Tomar banho, não. A Isso. gente também fez umas perguntas meio estranhas, tipo óculos de sol, ali eu vou pular, aquela ali não tem muito a ver. Mas olha essa aqui, eu não sei, eu não lembro qual foi essa tua resposta aqui, eu tô marcando ela aqui, Ah, Vinícius, na pauta. Existem itens na lista que sugerem hobbies ou interesses específicos do adquirente? deixa eu ver se E eu fiz aí essa. aqui eu posso dar o produto que ele usou. Ele se baseou, porque é como eu disse antes, a farmácia ela já não é mais um lugar onde você só compra remédios. Então, Uhum. nesse dia, com um desses dias que eu fui lá, eu aproveitei e comprei um House Liptus Morango. A inferência que ele fez pelo fato de eu ter comprado o House Liptus Morango foi essa. Embora possa parecer um item comum, a escolha específica de sabor pode sugerir preferências pessoais que, em um contexto mais amplo, indicam um gosto por experimentar sabores diferentes, o que pode se estender a interesses culinários ou a experimentar novas culturas através de alimentos. Cara, é exatamente isso. Uhum. É Sim. exatamente isso. É, Tu, a- é, as- Oi. tu fez essa pergunta ou não? Eu não encontrei ela aqui, não. Acho que foi uma pergunta que só tu fez. Aham. Eu Porque, acho que eu porque fiz por mais hobby aqui algumas eu não. depois. É. Pode ser depois que a minha última que depois dela não tem mais nada. A É minha que eu acho que aqui, as últimas só eu que fiz. eu Essas pedi, três últimas aqui. eu pedi aqui baseado na lista que eu tinha, quais eram os, Uhum, os principais medicamentos, comprados, né? uhum, Para ver o que tinha aqui e de fato eu não consigo ler nenhum medicamento aqui. Ele descartou vários da lista. Ele pegou o uhum, essencial e acertou em cheio. Eu não consigo ver nenhum que, uhum, que eu não tenha, inclusive, comprado há pouco tempo. De aham, novo. Então, assim, realmente e notem, né, pessoal? A gente está fazendo uma experiência juntando duas coisas aqui, né? A gente pegou os aham. dados que. Só os nossos dados, né? Só a Só os nossa listagem de nossos. Só os dados, nossos. né? No que as farmácias têm. No caso, eu peguei de uma farmácia, o Guilherme pegou ali Sim. de três, né? Então a Jair já tem mais informação, né? E deve ser bem interessante, Guilherme, tu dar um endereço dessas três farmácias para ele e dizer, ó, essa Aham. lista aqui é da farmácia em tal endereço, essa lista da farmácia em tal endereço, e começar a fazer umas inferências com Uhum, relação a sem dia da dúvida. compra Renda. e o endereço e É. tal, alguma coisa assim, renda, pedindo com base A no. gente perguntou renda, ele acertou, né? Eu não lembro É, agora, na minha aqui não. ele, Sim, no meu sim, caso, sim, ele tá aqui. acertou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. A gente fez a Foi a pergunta e do ele acertou. óculos, na verdade. A gente misturou a renda com óculos, não sei por que a gente fez isso. É. Eu fiz mais duas aqui, ó. O que mais é possível dizer? Essa pessoa fala outra língua, possui curso superior ou ensino Uhum. médio. Aí ele faz um disclaimer, óbvio, né? Que é muito difícil fazer essa avaliação com base só com base naqueles itens, que isso envolve uma série de outras coisas, mas o fato é que no meu caso ele acertou.
e ele indicou, ele disse assim, é bastante provável que as pessoas do grupo falem outras línguas e que possuam um nível mais alto de educação formal. Uhum. Sim, nesse sentido ele acertou também. Aí aquela coisa, como é que o cara pode inferir o nível de educação ou se ou a possibilidade de uma pessoa falar outra língua com base nos produtos que ele compra numa farmácia, né? Provavelmente pelo interesse que você tem em certos cuidados que indicariam, talvez, eu não sei até que ponto ele consegue julgar isso com base em outras informações, mas que talvez outras pessoas, não somente uma questão de, não é só uma questão de renda, né? É uma questão de consciência de você se proteger, de você se cuidar e tal. Então, essa inferência é interessante de você ver ela acontecendo, né? Uhum. Com base em uma lista relativamente pequena. E por fim, recomendações de outros remédios que essa pessoa não pode tomar em conjunto, ou ainda quais alimentos ou bebidas alcoólicas, ou bebidas, inclusive alcoólicas, ele não pode consumir com esses remédios. Aqui a questão é mais técnica, né? E aí ele acertou, né? Deu umas coisas meio estranhas aqui, mas pelo visto ele acertou. Então, esse aspecto que é de para uma inteligência artificial que é de fácil verificação, né? Verificar indicações medicamentosas com outros remédios ou outras substâncias, poderia influir também bastante no que ele poderia te fornecer ou até te proteger, talvez, quem sabe, aí pensando no aspecto positivo disso tudo, né, de posse desses remédios ou dessa lista, você vai comprar uma coisa, o próprio sistema poderia dizer, olha, toma cuidado, tem uma interação medicamentosa disso com isso, não toma isso junto com aquilo se tu continua tomando aquele outro, entendeu? Então, até um aspecto positivo de cuidado poderia ser feito aqui, mas assim, não é o que está sendo feito hoje. O que está sendo feito hoje, no final das contas, é usar tudo isso para publicidade, né? E o que a gente tentou fazer aqui, no final das contas, até se expondo um pouco, foi tentar mostrar para vocês como e o que é possível descobrir. E olha que nós somos cuidadosos, né? Eu Uhum. sempre que posso não dou, mas às vezes eu preciso dar por uma É, questão que o desconto é tão relevante que sabe, ainda mais em remédios que você precisa, né? sim. Enfim. Tem essa. É muito interessante o exercício, sabe, de você pedir os seus dados na farmácia Uhum, para você ver que só olhando a lista, e você pensando, se essa lista não fosse minha, né, eu tô vendo a lista de uma aham, outra pessoa, o que eu uhum, posso dizer sobre essa outra pessoa, né? E como você sabe os remédios que você compra, o que você usa, você já vai reconhecer alguns remédios. Então, uhum, claro que se eu vejo uma lista de uma outra pessoa e vejo remédios que eu conheço, né, eu uhum, vou dizer, ah, isso aqui é tal situação de saúde. Mas no olhar a minha própria, né, quando a gente olha a nossa própria, tu olha e é interessante, tu lembra, nessa época eu estava comprando fralda uhum, ainda, né? Então, ali um ponto eu parei de comprar fralda, não tem mais fralda na lista, que tava olhando que tem fralda uhum, ali no 2020, ali ainda tem fralda. aham, Então, tu consegue ver o que informações tu consegue deduzir, tu mesmo olhando, né, olhando o documento, né? E uhum, aí tu extrapola isso, pensa isso num banco de dados com uhum. centenas de milhares Milhões, eu diria, de de pessoas, né? transações. Ou É, milhões, né? Não, de milhões, sem transações dúvida. milhões. Transações milhões. Mas então de pessoas, CPFs, né? Sim, mas tranquilamente, essas redes aí de Milhões. farmácia já chegam Aham, passam de milhão de clientes. passam sim. Então, tu tens uma noção, eu acho que dá uma. Talvez vocês até se assustem um pouco. É interessante ver lá o podcast do All Prime lá com a jornalista Amanda, eu Você não esqueci o colocou o sobrenome link dela. aqui, né? Tem que botar depois. Coloquei no final aí, tá no final do documento. E, Mas não e, do e, podcast, só da do, reportagem. não, do podcast também. Eu copiei os três Tá. links aí. E aí tem. É interessante vocês ouvirem e tal, porque ela vai bem a fundo nessa questão do uso pela indústria farmacêutica dessas informações. E a gente usou o ChatGPT, tá? Porque é um recurso fácil, assim, que está à mão, né? A gente já vem falando de IA aqui há algum tempo. E esses grandes esses modelos, né? Genéricos, digamos assim. Esses modelos de dados aí que a gente tem que alimentam alimentam uma IA, vocês podem imaginar isso sendo alimentado com essas bases de dados gigantescas da Uhum, indústria das redes de farmácias e mesmo da indústria farmacêutica.
Então, Sim, assim, imagina uma IA bem treinada com isso, sabe? claro. Ela consegue predizer, claro que tem aquelas coisas regulares que o Vinícius sempre compra, Sim. mas ela vai conseguir assim, olha, coloca no lado, quando o Vinícius for aí, e é muito fácil isso ser feito, entende? Isso que é o pior. Aham. Eu chego lá, me identifico para ganhar o desconto e na hora, pimba, ofereça tal produto pro Vinícius, Aham. né? Sim, seu Vinícius, o senhor não quer O levar senhor aqui não quer o. o Como não é que sei é o o que, House? que tá O em House morango, não sei o que Liptos lá. Morango? Morango? É. E aí tu, Tem aqui, nossa, ó. tá aí, ó. Poxa, Oxe. chegou. E agora chegou aqui o House Liptos, Não sei sei lá, o que, laranja. abacaxi. Você Abacaxi. não quer provar o novo sabor? Pô, eu iria, cara. Se dissesse, chegou o novo House Liptos Bergamota, cara, eu Tu pararia vai, tudo que tu eu te tava atira na fazendo e iria. bergamota ali. Me atiraria no Aí eu House prefiro Liptos. tirar do pé aqui. Tá, mas daí é o seguinte, O... Então, assim, eu acho que é bem interessante fazer esse exercício. Claro, se você quiser botar os dados lá no ChatGPT, tem todo o disclaimer que o Guilherme fez no início, Uhum. então cuidado, né, ao fazer isso, faça sabendo o que você está fazendo. Mas Desabilite lá a parte do treinamento, mas ainda mas assim. é meio chato ele, pelo visto, o negócio para É, desabilitar, né? Tira o histórico, então, né? é, E, mas é muito interessante porque a gente tem que ter mais consciência. A gente discutia sobre isso antes de iniciar a é. gravação. E é um processo muito difícil. Eu acho que a gente aprende quando a gente tem a própria experiência. A gente aprende mais. Então, você ouvir a matéria lá, de novo, o podcast lá com a Amanda Rossi, né? E você vai se assustar, talvez, depois você vai ver a história de um outro. Ela mesmo Uhum. comenta das experiências dela. Mas quando tu tem a tua experiência, tu fica mais em choque, acho que tu fica É, mais eu acho que sim. preocupado. E isso Eu acho que acaba é um exercício de cidadania importante, Vinícius. para entender, né? Para entender a Eu acho que necessidade dos cuidados com esses dados, os teus e os dos outros. E ao mesmo tempo, essa consciência, ela tem que nos levar a alguma ação, tá? O Uhum. que eu fiz é que é muito cômodo, entende? Essas farmácias, a São João, por exemplo, ela tem, cara, em 3 de maio, 24 mil habitantes, não chega a 25 mil habitantes, tá? Tem Uhum. três. E assim, todas perto, né? Tu consegue ir a pé em Aham. 5 minutos de passar nas 3 farmácias, né? Então, ah, assim, Só o dia que eu ah, tive aí, a gente foi até a farmácia porque era o lugar mais perto para comprar bebida gelada, do que, tava né, um água calorão, a gente gelada e queria tal, tomar tava um alguma coisa para calor. tomar, a gente passou na farmácia. Foi da farmácia. Não foi no boteco, não foi no Não barzinho da foi no esquina, super. não foi na farmácia. Né? É. Então assim, acaba tendo a farmácia muito perto ali, muito à mão. Tá? Uhum. E aí eu resolvi assim, não, tá, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver, tem outras farmácias aqui também, né? Se tem uma coisa que mesmo cidade pequena tem bastante, é É farmácia. farmácia. Né? Aham. E eu resolvi então ir numa farmácia que está um pouco fora do meu. Eu procuro sempre andar a pé, então eu evito Uhum. carro, pé ou skate, assim, carro Aham. eu evito ao máximo. Aham. Eu procuro caminhar bastante. Então, Sim. eu resolvi sair um pouco Isso do meu talvez roteiro. diga mais uma informação que o Mais uma ChatGPT se informação aí, ó. pega. Aham, se pega já era. É. Então, eu resolvi sair do circuito. Eu fui numa outra farmácia, já que a gente falou o nome das farmácias fazendo coisa, né? Uhum. Não é errado, mas assim, é um modelo de negócio, né, que talvez não seja o ideal. Mas tem uma farmácia que agora eu vou citar, espero que Vai não dar o erre. nome? Eu acho sim, vou dar o nome. É a Mais Vida, acho que é. Tá? Mas é Tá. uma farmácia que não é uma rede grande, pelo que eu percebi. Tá? Uhum. Ela tem aqui em 3 de Maio, tem uma só. Tá? Uhum. Tu vê que é uma farmácia ainda, lembra assim aquelas farmácias mais antigas, tu vê que é uma coisa mais familiar, Uhum. né? Tu tá ali com a pessoa que é o dono ali e tal, que Aham. trabalha, né? Que ele é o administrador do negócio e também o funcionário. Então ele é a esposa dele, se eu não estou enganado. Ah, e, e resolvi comprar os medicamentos que eu compro regularmente lá para ver o que acontecia, para ver preço e tal. Uhum. Pois então, o preço ele é o mesmo, algumas vezes até mais barato do que o preço da São João com desconto, com o meu Aham. CPF. E lá não me pedem o CPF. Nada. Uhum. Nem assim, eu quero comprar, eu quero tal medicamento, tantas caixas, por favor, blá blá blá. Ele vem, traz o medicamento, eu pago e vou embora. Se eu quiser pagar em dinheiro, eu pago em dinheiro. Se eu quiser pagar em cartão, eu pago em cartão. Né? Se eu Aham. quiser pagar em dinheiro para não ficar registro no meu medicamento lá. Mas eles não pedem informação nenhuma e eu tô pagando essencialmente o mesmo valor ou mais barato.
Tá? Então, assim, por quê? Porque essa farmácia está praticando o remédio. Aí vocês, por favor, de novo, escutem lá o podcast lá do Toledo com a Amanda Rossi, tá? Porque Tá. eles estão praticando o valor de mercado do produto. Uhum. E não o valor fictício, né, que se baseia lá no valor máximo da tabela do Ministério da Saúde. Eles jogam lá em cima. Ah, se tu quiser o medicamento, né, sem o CPF, o medicamento custa 120. Com o CPF, cada caixa sai por 70, sai por 60. Uhum. E nessa faixa. Metade, você tá falando? É metade, metade. E aí eu vou lá nessa outra farmácia, eu tenho comprado lá agora, só que eu tenho que sair do meu caminho, né? Esse é o problema, eu tenho que Sim. sair do meu circuito, né? Então eu vou lá, sem dar o CPF, e eu consigo comprar com desconto. Com desconto, o valor justo, Sim, o correto do valor que medicamento, seria. sem ter que dar meu CPF. Então, assim, no final das contas, tu tá sendo meio que extorquido ali, na real, né? Que o valor do produto não é aquele que eles estão te Aham. oferecendo sem um desconto. Não é aquele. Isso está muito claro na matéria da Amanda Rossi. Assim, não é aquele. É um valor absurdamente alto, não é o valor de mercado do produto para te forçar a dar o CPF. Ah, Sim. então, E às vezes você tá numa situação que você precisa comprar o remédio acabou, você tem que continuar tomando, aí você vai entrar num, né? Poxa, é aqueles. Até as pessoas no entorno também ficam um pouco. Você nota, né? Esse cara é louco. O que esse cara uhum. tá. O que esse cara tá falando, né? Enfim. Era isso, Vinícius, ou É você isso tem aí, mais alguma cara. observação? Não, Tá, acho que a vamos lá. menção final é essa, é de É, procura a bebam farmácia do. água. Bebam Não, água. bebam água, mas procura a farmácia. Assim, se não quer dar os dados, né? Não que, não, não tenho o que fazer, não, tenho o que fazer. A LGPD tá aí para reforçar isso. Ouça nosso episódio lá de 2018, né, o Uhum. 169, que a gente fala sobre esse assunto, e teve uma farmácia multada lá. Esse é o tema do episódio, né? Por causa desse uso desses dados. Então, vão procurando né, fazer variações, procurar entender a importância da sua privacidade, a importância da proteção dos seus dados, principalmente de dados sensíveis, conforme Dados a LGPD sensíveis. coloca, que é dado de Claro, saúde. claro. Né? Então não é qualquer dado pessoal, é dado sensível. Tá? Solicite seus dados para você ter uma ideia do que se tem lá. Você vê materialmente é diferente de simplesmente estar ouvindo a gente falar. Procure comprar em farmácias que não peçam seus dados, que aí você reforça um outro modelo de negócio. Então, no momento que eu deixo de comprar numa que pede meu CPF para me vender pelo preço certo, e eu vou na outra farmácia, aquela menorzinha, familiar, não sei o que, e me vende pelo preço certo, eu vou e compro lá, eu estou reforçando aquele outro modelo de negócio. Uhum. Então, isso tem também a ver com sustentabilidade e tudo mais. Então, tomar esse cuidado. E na medida do possível, né, quando dependendo da área que você trabalha, no ambiente que você está, etc., faça a sua parte Converse, para fale com divulgar as aí pessoas. a proteção, a necessidade de se proteger os dados pessoais. É. Né, Eu pra... até tenho um áudio de uma dessas conversas aí que eu pergunto uma coisa para uma pessoa, vou ver se eu consigo editar aqui, de repente eu toco. Beleza. Mas eu faço justamente uma pergunta nessa linha, e aí eu acho que também tem um outro caminho da educação, né? As pessoas não têm culpa de não terem noção disso, porque nós que trabalhamos com isso, e quando tentamos exercer o nosso direito, nós somos vistos até com um ar de deboche, somos Sim. tratados, né, como de uma forma Os loucos. estranha, Os como velhos, os velhos. loucos, né? Não, mas pessoas descoordenadas, assim, que estão exigindo uma coisa absurda. E não, isso é cidadania. A gente conversava até um cliente nosso que mora em Portugal e ele estava falando, não, aqui é tudo assim, cara, não tem. Você chega em qualquer lugar, você vai ter a política de privacidade, vai ter a indicação que cumpre o É que a GDPR. GDPR tá pegando, né, cara? É uma E questão. lembra que Portugal foi a primeira multa da GDPR, foi em Portugal, Acho que foi no num hospital, né? hospital que todos os médicos daquele hospital, não é médico de outros hospitais, todos os médicos daquele hospital tinham acesso ao prontuário médico de todos os pacientes, mesmo daqueles que não eram os seus pacientes. E Uhum. por causa disso o hospital foi multado.
E lembrando, né, Vinícius, que toda semana lá no nosso mailing e também no blog da Brown Pipe tem notícias de multas do GDPR, da União Europeia. Então você gosta, quer saber o que tá. Porque muitas das coisas que ocorrem lá, você, pela similaridade entre as leis, você transfere para cá e seriam plenamente aplicáveis aqui. E aí urge, que nem os juristas gostam de falar, né? Urge que a nossa NPD haja também, né? Nós temos algumas movimentações dos ministérios públicos, né? Mas assim, me parece que as farmácias estão esperando o primeiro passo da autoridade, que ainda não foi Uhum. dado, Ó, tu falou no né? blog aí da Brown Pipe, já que a gente não fez Ó que nenhuma bonitinho. propagandinha, e a Camila vai ficar Olha louca ali, com a ó. gente, se a gente não fizer. Lacunas da LGPD são discutidas na jornada do SUS, Procon. Ó, O, DPA multa, conversa, a empresa. Não tô conseguindo ver direito, tá muito pequeno ali. né, a DPA multa a empresa em 2,8 milhões de euros por falha de segurança, que tá parecendo café já agora. Mas tá o É. blog lá, tá o blog lá cheio de notícia, tá? Com Uhum. curadoria do Guilherme, principalmente, mas com Sim. é, Temas que mas a gente aborda, é, é. FCC, TSE. É, então tem bastante coisa aqui, tá? E você pode, Olha, ó, inclusive. multa de 300 mil euros imposta à empresa de tecnologia médica por exposição de dados de saúde, autoridade Uhum. belga de proteção de dados. Rarará. Tem bastante coisa aí, É, tá? E se quiser se inscrever lá no nosso. Pra receber o nosso mailing, né? Eu não sei se tá no final aqui, tu que sabe, Guilherme. é. Ah, e Esse- aí tem a política de privacidade, óbvio, né? O Ah, que vai sim. ser feito é você só vai receber dados, são usados para você receber mailing, Uhum. só. E o mailing contém, claro, uma propagandinha da Brown Pipe, né? Óbvio. Isso tá, né? Tem que Mas o assim, jabá, o jabá da. não vai ser feito mais nada, nós garantimos que nada mais vai ser feito com seus dados, a não ser para utilizar ou para receber É. o mailing e ficar Quando eu bem for vender meu informado. carro, eu vou oferecer pros inscritos no mailing. Que horror. É. Ai, ai, tá. Tá Beleza, é bom, isso aí. vamos lá. Agradecemos então a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima.